Espera, viu? Espera, viu? Muito bem, gente. Estamos ao vivo aqui agora, né, pela nossa live, como eu havia falado para vocês. Meu parceiro vai chegar daqui a pouquinho aí, tá? Ele tá só fazendo alguns ajustes. A gente vai começar essa live aqui sobre os Cavaleiros do Zodíaco, né? Então, você que está por aí acompanhando a live nesse momento, fique por aí, porque é um anime que realmente tem muito a dizer. Tá, tá aqui ele, Bron, tá aqui já na tela com a gente, Cicinho Gonçalves. Desde já, Cicinho. Desde já, Alex. Boa tarde aí para você, viu? Boa tarde. Muito bem, gente. Para você que está chegando agora, 2 horas 10 minutos. Né? Eu sei que a gente tinha marcado para as 14 horas, mas sabe como é, né? Essa questão de dar um jeitinho na câmera. É um problema ou outro técnico, a gente ajeita, e aí só agora é possível. Só agora está sendo possível. Bem, Cicinho, a gente já tinha marcado isso, essa live aqui para falar sobre os Cavaleiros do Zodíaco antes. Não deu certo por uma questão de compatibilidade, né, entre os aplicativos. Agora deu certo. E um outro momento, infelizmente, por um fator de causa maior. Mas cá estamos então para falar sobre essa animação da década de 80, que entrou nos anos 90 e que até hoje é admirada e cultuada. Sim, quando você pensa em Cavaleiros do Zodíaco, o que é que vem à tua cabeça inicialmente? Vem uma história muito bacana, vem uma história muito bacana da Grécia, dos gregos, carrega muita coisa, sabe? Se você for buscar a fundo sobre a história, de onde surgiu, até então são fatos verídicos, tá entendendo? Eles buscaram muito e exploraram muito a história grega e tem muito a contar. E vamos lá, né? Se aprofundar um pouco mais, né, na história dos Cavaleiros do Zodíaco, que traz muitas coisas bacanas. Muito bem, gente, olha, vamos seguir por aqui. Se você tiver alguma pergunta, você que está acompanhando, nossa live está começando agora, você pode deixar aqui no meu Messenger, que aí eu repasso a pergunta, ou então a colocação, né? O pessoal pode comentar aqui também na live, não tem problema. A gente traz também para você. Olha, a Cíntia já está por aqui dizendo que adora Cavaleiros do Zodíaco. No Messenger também o Fábio Luiz disse que tem uma memória muito bonita de Cavaleiros, dele quando criança ainda, né? Ele diz que queria ser Shun de Andrômeda. O Jackson Lamin está aqui também, mas o Jackson Lamin, está no ao vivo aqui com a gente, nesse momento, nos comentários. Está desejando boa tarde também. Bem, é o seguinte, né? Para começar, evidentemente, deixa eu situar, né, as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, fazer um breve histórico aqui de Cavaleiros do Zodíaco para quem não acompanha, para quem já acompanha, para relembrar um pouquinho. Esse cara que está falando comigo aqui através dessa live, gente, é um dos maiores fãs da franquia, de todas as sagas. Se você perguntar, saga Elísios, saga de Asgard, saga não importa a saga, né? A saga de Zeus ainda não, porque ainda não saiu, mas ele vai falar para você tudo. Então vamos situar aqui, ó, é o seguinte, Cavaleiros do Zodíaco, pessoal, começou como mangá lá no Japão, né? As edições saíam em mais ou menos 400 páginas em mangá. Olha, o japonês lê que não é brincadeira, viu? Então, saiu mais ou menos assim nessas revistas em quadrinho, tá? O sucesso foi tão grande que logo em seguida saiu na televisão, tá? A grande parte das revistas foi lançada até o ano de 1990. Depois teve os outros lançamentos
do autor das histórias, né? O mangá ele foi dividido em sagas, e aí quando eu falo mangá, você entenda histórias em quadrinhos, né? Os mangás que foram feitos foram distribuídos aí em sagas, teve a saga do Santuário, a saga Blue Warriors, que é conhecida aqui como a saga de Yoga de Cisne, a saga Poseidon e a saga Hades. Essas foram as sagas que saíram nas histórias em quadrinhos. E aí, nesse mesmo ano da publicação, Saint Seiya começou a ser produzida, então, em desenho. Né? A produção do anime foi da Toei Animation. A Toei Animation é a mesma empresa que produz, por exemplo, Dragon Ball e outras animações. E o primeiro episódio de Cavaleiros do Zodíaco foi ao ar no dia 11 de outubro de 1986, por uma TV japonesa chamada Asahi. A série clássica na televisão de Cavaleiros do Zodíaco teve 114 episódios. Eu estou falando da série clássica, tá? E essa série clássica tinha o quê? Vamos lá. Tinha a saga do Santuário, a saga de Asgard e a saga do Poseidon. Essa daí é considerada a saga clássica com 114 episódios. Em 2002 foi lançado um vídeo da animação original da saga de Hades, que não tinha entrado até então na televisão, né? Não foi exibido em episódios na TV. Lá em 2008, a saga Hades foi concluída, porque ela começou e só depois foi concluída, né? Vai lá, referente à fase Elísios. Em 2006, Masami Kurumada, que é exatamente o autor por trás da Cavaleiro dos Zodíacos, ele lançou 2 novos mangás, ou seja, 2 novas histórias em quadrinhos. Então, ela sai dos mangás para virar depois desenho. Lançou Lost Canvas e lançou também o Next Dimension, né? Que é outra dimensão. Essa Next Dimension é a saga do céu, como é conhecida também, saga de Zeus, tá? A outra informação sobre Cavaleiros do Zodíaco é que o último anime, o último desenho que saiu, foi produzido, foi Cavaleiros do Zodíaco, Alma de Ouro. Isso foi em 2015. Chegou aqui no Brasil depois, focado só nos Cavaleiros de Ouro. Aqui no Brasil, a série chegou em 1994, na extinta TV Manchete, começou a bater recorde de audiência, venceu inclusive a TV Globo, em pleno Rio de Janeiro. Tá? Isso foi uma coisa espetacular. Cavaleiros do Zodíaco chegou a passar no horário nobre para bater de frente com as outras emissoras de televisão, devido à grande audiência que Cavaleiros teve. A primeira exibição de Cavaleiros do Zodíaco foi no dia 1º de setembro, aqui no Brasil, na TV Manchete, isso no Brasil, tá, gente? Ficaram aí no ar até 1997, álbuns, CDs, mochilas, uma série de outros artigos foram produzidos, né, produtos vendidos, cerca de 900 mil bonecos da Cavaleiros dos Zodíacos foram vendidos também em 3 anos, a série aqui no Brasil. E aí, pessoal, nós estamos falando de cavaleiros de bronze, de prata, de ouro, há outros cavaleiros também, como os cavaleiros de aço, né? E aí, todos eles chefiados, a princípio, por Saori e pelo Mitsumasa. Mas aqui a gente vai ouvir um pouquinho de quem realmente o filme deixa muito a desejar, né? O Jackson Lamin já está aqui interagindo com a gente. Se você quiser mandar sua mensagem, fique à vontade, daqui a pouco eu passo por elas. Cicinho Gonçalves está aí um pouquinho do que é Cavaleiros do Zodíaco. A gente vai começar, então, pelo princípio, né? Para quem não viu ainda a história, me parece que tudo gira em torno da armadura de Sagitário, não é isso? Do que, assim, só um momento aqui, viu? Nas 12 casas dos Zodíacos, lá onde tinha o Cavaleiro de Ouro, que era o irmão do Cavaleiro de Leão, o Aiórias, no caso, é a reencarnação de Atenas, que nasce de determinado anos após anos. No caso, ele salva ele salva a Atenas, que no caso é uma criança, um bebezinho, que ele acredita que seja a nova reencarnação de Atena, e aí ele é colocado como um traidor do santuário. Aí ele como se ele fosse expulso. Ele foge e, no caso, uma família, um homem bem-sucedido, ele toma para ele como filha ela, e aí ela cresce e aí começa tudo, sabe, Wesley? É,
Aí começa a Eu vou batalha pedir aqui, a eu vou batalha do pedir aqui, sim, santuário. para a gente situar apenas. Você falou do santuário aí, o pessoal que não acompanha Cavaleiros do Zodíaco deve estar perguntando o que é esse santuário, o que é que tem tanto lá, e por que que o Aiorus, né, que é irmão do Aioria, por que que o Aiorus foi considerado, então, um traidor? Então, explica como é esse santuário, o que é que tem lá, para chegar no santuário, tem que passar pelo que tanto, explica aí para o pessoal. Os santuários são as 12 casas dos zodíacos, onde onde em todas as casas tem um cavaleiro de ouro. É, tem todos os cavaleiros, né? Tem o Mudiares, tem o Aldebaran de Touros, tem Libras, tem Escorpião, tem Câncer, tem Peixes. Tudo fala sobre. É como se fosse uma interligação com os horóscopos, tá entendendo? Os horóscopos que a gente conhece aqui. Aí tem todos eles lá e cada um deles é um guardião de uma casa. Muito bem, explicado inicialmente aí para o pessoal. Então, gente, tem uma referência direta com os horóscopos do zodíaco, esse que a gente utiliza, peixes, câncer, aquário, sagitário, escorpião. Então, tudo é meio que baseado nisso. Existe uma casa, segundo o que Cicim falou. Cada casa tem um cavaleiro de ouro protegendo, e para a pessoa chegar no santuário tem que passar por essas 12 casas, que representam 12 horóscopos do zodíaco e que representam também 12 cavaleiros de ouro. E aqui daqui a pouquinho eu faço essa conexão entre cavaleiros, né, que são tratados lá, e o que é que diz também um pouco da mitologia grega a respeito desse assunto. Bem, sim, a gente tem aí o personagem central, que é o Seiya, né, também chamado Pégasus por causa da constelação dele, que é a constelação de Pégasus, né? Queria que você começasse então contando como é que começa mais ou menos essa história de Cavaleiros do Zodíaco, como é que Seiya entra na história e a partir de que momento ele vai encontrar os outros cavaleiros que logo se tornarão amigos dele. Fique à vontade agora, a gente vai dar um tempo, um espaço bem maior para você explicar tudo isso. Eu vou dar uma resumida, viu? Porque se for para falar, aí nós vamos levar a nossa live todinha falando só do Cavaleiro de Pegasus, que no caso é o Seiya. Para quem não assistiu, para quem assistiu, cada um cavaleiro tem uma história diferente, sabe? O Seiya, todos os cavaleiros, eles são mandados como criança para treinamento. Lá eles treinam e vai ter e no desenho lá tem aquela determinada armadura, sabe? Que você no final do seu treinamento você vai conseguir ganhar armadura. E ele estava destemido e queria ganhar a armadura de Pégaso. E aí, com o passar dos anos, ele foi treinando, treinando. Quem assistiu o anime sabe. E aí ele se torna o Cavaleiro de Pégaso. E, no caso, um Cavaleiro de Atenas. Muito bem, gente. Olha, todos os cavaleiros de bronze, prata e ouro eram considerados cavaleiros de Atena. A missão deles era proteger a deusa Atena. Aliás, a deusa Atena era a deusa que simbolizava amor, paixão, amizade, todos os bons sentimentos do mundo. É essa a corrente que faz com que a Atena proteja o mundo inteiro através do santuário dela. E para isso ela precisa dos cavaleiros também para lhe dar apoio. Então, todas as vezes que o mundo estava em risco com alguma força do mal, alguma coisa que ameaçasse os valores, os costumes, a bondade, a amizade, o amor e tudo mais, então os Cavaleiros de Ouro estavam lá para combater com a força da deusa Atena. E aqui eu aproveito para fazer um paralelo com a mitologia grega, né? Muito forte também até os dias de hoje no mundo inteiro. Na mitologia grega, a deusa Atena, ela surge a partir do momento que os Zeus tem uma dor de cabeça muito forte, né? O pai de todos os deuses. E aí, depois dessa dor, a Atena acaba surgindo, pulando da cabeça dele. Né? Nesse momento aí, nós temos o surgimento da deusa Atena, e foi exatamente por surgir dessa dor de cabeça, da cabeça do próprio Zeus, que ela é vista como a deusa da sabedoria, deusa da estratégia de guerra também, e deusa das cidades. Né? Afinal de contas, para você que não sabe, a mitologia grega vai dizer que Atena fica justamente tem um santuário em todas as cidades importantes dedicados a ela, e por isso ela é uma espécie protetora da cidade, daquilo que chamava urbe. Né? Então, os gregos têm essa mitologia muito forte por trás
E aí a gente pode citar também um filme, né, assim, Fúria de Titãs, por exemplo, que fala sobre Perseu e fala também sobre alguns monstros da mitologia, e a gente pode citar também aquele filme Percy Jackson, que também é um filme que acaba mostrando alguns deuses ali também, inclusive a deusa Atena e o deus Poseidon, Zeus, etc., né, para o pessoal que está acompanhando. Agora, sim, você falou de constelação, né? Mas olha, é importante para o pessoal, e aí eu aproveito, você que assiste Cavaleiros do Zodíaco, saiba disso, né? Tudo que tem lá tem uma referência com a realidade. Assim como eu acabei de falar da mitologia para você, existem as constelações, tá? Uma constelação é aquilo que se convencionou chamar de conjunto de estrelas, né? E exatamente esse conjunto de estrelas em um determinado espaço que as pessoas chamam de constelação. Se cada uma das pessoas forem olhar para o céu à noite, se esse céu não estiver muito poluído por causa da industrialização, por causa da fumaça e tanta coisa, né, que tem, você vai ver que dá para observar algumas constelações, que são pontos de estrelas que acabam formando algumas constelações. A Dulceia, que é personagem, né, da Cavaleiros do Zodíaco, é a constelação de Pégasus. E aí, sim, uma história bem bacana aqui, porque o golpe do Seiya chama-se Meteoro de Pégasus, e toda vez que ele vai soltar esse golpe aí, aparece aparece o próprio Pégasus, que é o cavalo, né, imortal atrás dele, né, que é quem justamente dá força para que ele possa invocar esse poder. E olha, gente, é o seguinte, mas eu vou fazer o seguinte: antes de falar sobre o que é exatamente o Pegasus, vamos esperar sim apresentar os outros cavaleiros, né? Shun, Shiryu, o Fênix, dizer mais ou menos como eles são também, tá, Cicinho? Vamos lá, agora eu vou ativar o Cicinho aqui. Vamos lá, fique à vontade. Eu vou focar um pouquinho na história, viu? Eu vou focar um pouquinho na história dos cavaleiros, tá bom? Para ficar um pouquinho mais bem explicado. É, o foco da história é um dos órfãos, chamado Ceia, enviado para o santuário na Grécia, para se tornar cavaleiro de Pégaso. Se cumpre a sua missão após 6 anos. Cumpre sua missão, tá? Após 6 anos de treinamento. Eu só estou focando um pouquinho na história para que fique mais bem explicado, tá entendendo? Aí eu estou falando um pouquinho, tá bom? Aí, depois de 6 anos, se cumpre a missão. Após 6 anos de treinamento, retornam ao Japão. No caso, ele retorna ao Japão. No caso, eles são enviados, sabe? O Sei ele é órfão, junto com os outros cavaleiros que nós vamos apresentar até aqui. No caso, eu estou só faltando um pouquinho o Seiya, o Pegasus, tá ok? É, Após 6 anos de treinamento, ele retorna ao Japão para, para rever sua irmã mais velha, como a mesma desapareceu no mesmo dia em que Seiya viajou para o santuário Saorikido. Saorikido é a neta do homem que enviou todos os órfãos para o treinamento que fez e faz um trato com ele e convence a participar da Guerra Galáctica. Você quer falar um pouquinho da Guerra Galáctica, ué? Fique à vontade, pode seguir apresentando os outros cavaleiros. No caso, eu posso continuar pautando onde eu estava? É, a Guerra Galáctica ué, foi praticamente onde começou tudo, sabe? A Guerra Galáctica é um torneio que reúne os órfãos que se tornaram cavaleiros, para que se enfrentem em busca do prêmio da armadura de ouro de Sagitário. No caso, a armadura de ouro daquele que a gente pautamos no comecinho aí, sabe? Que era o irmão do cavaleiro de Leão de Ouro, que é o Aioria, que é o Aioro. Tem a Aioria, que é o de Leão, e Aioro, que é o de Sagitário, no caso, e foi dado como um traidor do santuário, sabe? E no caso, o Cavaleiro de Sagitário, ele chega a morrer, sabe? E no caso, ele deixa a armadura de Sagitário para que seja dado como um prêmio no torneio galáctico, onde é reunido os cavaleiros de bronze, que é o Seiya, o Shiryu, o Ikki, que é o Cavaleiro da Fênix, e o Yoga, que é o Cisne, e deixa eu ver agora, me fugiu a memória agora se tem mais um. Shiryu, Falei dele, que é o Cavaleiro de Dragão.
são esses aí, e que vão, e mais outros cavaleiros que não tem muita relevância, sabe? Que tá lá no anime, sabe? Tá lá no anime, alguns outros cavaleiros que tá lá, mas os principais são esses aí, o Seiya que é o cavaleiro de Pégaso, o Andrômeda, que é o Andrômeda, o Yoga, que é o cavaleiro do Cisne, Shiryu, que é o cavaleiro de Dragão, e o... Tô esquecendo de alguém? E o... Ikki Deu de uma agora. Fênix, Yoga, Ikki de Fênix, né? O Wiki de Fênix, o Yoga, o Pegasus, são esses aí, velho. Esses aí que São os formam. 5, né? Sim, acho que eu tô esquecendo de alguém agora, me fugiu da memória agora. Não, não, eu acho que. Não, não, tá tudo aí. São todos? Então acho que eu falei todos, né? Aí são esses aí que formam os Cavaleiros de Bronze, né? Muito bem. No caso Olha são. aqui, pessoal. Cicinho acabou de falar aí sobre esses cavaleiros, né? Ele, como ele disse, formam os cavaleiros de bronze, são o quê? Ikki de Fênix, Shiryu de Dragão. Se por acaso tiver alguma coisa errada, pode assinalar aí. Shiryu de Dragão, Yoga de Cisne, o Shun de Andrômeda, Cavaleiro de Andrômeda, e o Seiya de Pégasus, são esses 5, e a missão deles então é proteger a deusa Atena, que justamente é aquela que traz o equilíbrio para o mundo através de sua bondade, sabedoria e tal. Olha aqui, gente, até hoje tem várias construções que fazem menção à Grécia Antiga. Se você dá uma observada nos pilares, pilastras, por exemplo, né, o formato de algumas igrejas lembra muito o formato da Grécia Antiga, né, o formato clássico e dórico, por exemplo. Tudo isso é visto, inclusive, lá nos templos que são levantados para a deusa Atena, na Grécia, até hoje ainda tem lá, né, algumas partes, né, que o tempo não conseguiu destruir ainda. Olha, foi citado aqui o Cavaleiro de Andrômeda, que é chamado Shun. Né, ele tem uma corrente, né, e o golpe dele chama-se Corrente de Andrômeda. Mas, olha, fazer um paralelo com a realidade, Andrômeda, pessoal, é o nome de uma constelação que realmente existe, viu? Foi descoberta pelo Ptolomeu, que além de ser astrólogo, ele era cientista e matemático também. Então, Andrômeda é o nome de uma galáxia, na verdade, né? De uma galáxia que fica a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância, no caso da Terra, viu? Só para você ter uma ideia aí, Wellington, o que é um ano-luz, né? Olha aqui, gente. Para explicar melhor essa história de ano-luz e que os cavaleiros, muitas vezes, eles têm que romper, né? Tem que chegar à velocidade da luz, se eu não me engano. Você sim vai me corrigir, então, aí, se eu estiver errado em alguma coisa. Explicar aqui o que é um ano-luz, que é justamente uma medida de tempo utilizada pelos físicos hoje em dia para estudar o universo também, tá? Um ano-luz, pessoal, eu tenho que dizer para vocês que a velocidade que a luz leva, né, para chegar em determinado ponto é de 300 mil quilômetros por segundo. Preste atenção. A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, se você piscou, a luz já andou 300 mil quilômetros. Se nós estamos falando num ano-luz, isso quer dizer a velocidade que a luz percorre em um ano. Se você sabe que ela percorre 300 mil quilômetros em um segundo, imagina quanto ela não percorre em um ano, né? Então, um ano-luz é isso aí. É a velocidade que a luz percorre em um ano. E a galáxia de Andrômeda, ela está a 2,5 milhões de anos-luz, ou seja, nada próximo, né? E a galáxia tem um formato de espiral. Eu lembro aqui que na mitologia grega também, gente, Andrômeda foi uma princesa lá da Etiópia, que foi oferecida como sacrifício a um monstro marinho, tá? Mas foi salva por Perseu, que é um semideus filho de Zeus. Aliás, essa passagem aqui, se vocês assistirem ao filme Fúria de Titãs, vocês vão ver que o Perseu, ele pega o cavalo Pégasus, né, e vai salvar justamente Andrômeda, né? Tá lá no filme. Depois dessa live aqui vocês conferem tudo. Se sim, então a gente tem esses cavaleiros aí. Dá para observar mais ou menos ali aquele cavaleiro que tem características mais interessantes e que tem a ver com os dias atuais, né? Por exemplo, a honra, a força, enfim, alguma liderança, alguma coisa assim. Quem nós poderíamos destacar entre os 5 cavaleiros de Atena? É um pouco. Só um momentinho. Olha, é difícil falar sobre isso daí, sabe? Sobre um.
sobre um destaque assim entre eles, porque quem assistiu o anime, né, todo mundo sabe que esse aí é o queridinho, né? O queridinho. Mas é verdade, ele é o queridinho, sabe? Porque se você perceber, ele sempre é quem é aquele cara que salva, sempre é o cara que dá o último golpe, sempre é o cara que você é o cara, sabe, no desenho, mas não dá para cravar um assim, não, porque cada um tem sua importância, sabe? E mesmo você sendo o protagonista do anime, todos eles têm todos eles têm, como é que eu posso falar? Tem sua importância, sabe? Porque se não tiver todos, se todos não se ajudarem ali, parece que nada dá certo. Sempre tem que ter um negócio assim, sabe? Uma união entre eles que não sei, sempre dá certo, sabe? Não tem assim uma explicação certa assim que eu possa dar, não. Mas com certeza Seiya Seiya é o queridinho, assim, eu acho, né? Ele é, ele é o cara que, como você colocou nessas palavras aí, ele é esse cavaleiro. Muito bem. Olha, tem umas perguntas aqui, por exemplo, a gente vai falando, assim, as pessoas vão entrando, vão saindo, vão entrando, vão saindo, algumas deixam perguntas. A Arielle está por aqui, dizendo que a personagem que ela gostava mais em Cavaleiro Zodíaco, ela tem 26 anos, né? Ela coloca aqui, era o Yoga, por causa do gelo, ela gostava muito de ver o gelo quebrando lá. Vamos ver aqui, outra pessoa que está por aqui acompanhando, deixou pergunta também, foi o Júlio César, né? Cicinho, o que é que você achou do filme Cavaleiros de Ouro, que foi o mais novo que saiu? Né? Tem uma outra pergunta aqui, que é do Jackson Laminha. O Jackson Laminha já não manda por Messenger, ele manda direto pela nossa live mesmo aqui. Ele disse para Cicinho, qual foi a melhor saga dos Cavaleiros? Então, vou deixar a palavra aqui com o Cicinho e logo depois a gente traz aqui o que é que pareceu ser o destaque aqui da primeira saga. Cicinho, então, responde essas duas aí para mim, por favor. Responder primeiro a esse que falou sobre dos Cavaleiros de Ouro. Eu não sei se ele está falando de uma nova série que acabou de sair. Inclusive, eu terminei de assistir ontem ela. No caso, eu já tinha baixado ela, sabe? Só que eu não estava sem tempo de assistir. Aí, essa semana encontrei o Tony Ferreira e ele foi falando assim, sim, tu assistiu a saga que saiu agora, Os Cavaleiros do Zodíaco, Alma de Ouro? Eu disse, não assisti ainda não, mas eu vou parar para assistir. Mas se for essa que ele comentou agora, essa saga que Cavaleiros do Zodíaco, Alma de Ouro, reúne-se só os Cavaleiros de Ouro, sabe? Eles são ressuscitados. Eles são ressuscitados em Asgard, e lá eles travam uma nova batalha. E no caso, eu indico para ele aí assistir. Não sei se ele assistiu, não sei, não sei não, mas eu indico porque é uma série muito bacana. Ficou muito bacana mesmo. Eu só não gostei muito porque eles lá mudaram um pouquinho os traços dos desenhos. Eu estava mais acostumado com os traços anteriores, mas não deixa de ser bom não. É muito bom mesmo. Eu indico e quem assistir, quem acompanha Cavaleiro do Zodíaco vai gostar muito, sabe? Porque é muito bacana, viu? Eu indico, muito bom mesmo, A viu? outra resposta, qual foi a que você mais gostou da saga? A de Hades. A de Hades, eu gostei muito da de Hades, sabe? Porque a de Hades teve muitas surpresas, assim, e foi longa a Batalha de Hades e acabou na Batalha dos Elísios, onde os Cavaleiros de Bronze, eles despertam as armaduras de Kamui, que é muito bacana. E eu, sem dúvida, apesar de ter assistido muitas, as anteriores, as 12 Casas do Zodíaco, a Batalha de Asgard, e entre outras, para mim a melhor foi a Batalha de Hades. É uma das melhores, eu indico, viu? Que é um pouco longa, mas quando você começa a assistir, você não quer mais parar, porque quando termina, você diz, não, eu vou assistir só mais esse, aí acaba assim, não, vou assistir só mais esse, porque você sempre tem a curiosidade de saber o que vai acontecer sempre no próximo episódio, e é muito bom, eu indico, viu? Qual a batalha principal, assim, nessa saga que você citaria pra gente? A batalha principal sempre é aquela batalha do final que você espera muito, aquela batalha onde quase sempre os cavaleiros de bronze têm que salvar Saori, né? Saori, que é Saori, né? Que é a deusa. E a melhor batalha que eu achei foi a última que, no caso, foi onde Hades despertou realmente, que foi a última luta, que foi, no caso, contra Hades. Muito bacana mesmo, viu?
é porque você se surpreende, né? A cada batalha, assim. Principalmente as batalhas finais, que são as melhores. Muito bem. Olha, gente, tá, e vocês podem continuar deixando as perguntas de vocês aqui, vez por outra a gente repassa aqui, tá? Eu assisti também para fazer essa live, eu maratonei muita coisa sobre Cavaleiros do Zodíaco, que eu tinha assistido faz muito tempo, mas tinha assistido poucos episódios, tá? Quem realmente viu tudo aqui foi Cicinho. Então eu vi Cavaleiros Soul of Gold, né? Alma de Ouro, né? Cicinho quer falar mais alguma coisa? Deixa eu ativar ele de novo aqui. Vai lá. Eu não assisti todos, viu? Porque eu não assisti essa última agora, The Lost Canvas, que, assim, eu não gostei do traço, essa daí não me despertou curiosidade de saber o que é que acontece, porque a única coisa que eu sei é que nessa nova que saiu agora, que é a The Lost Canvas, foi uma saga que saiu, no caso, é como se o Sei ele ressuscitasse lá da Batalha de Hades, da Batalha do Inferno. Se eu não me engano, eu acho que eles morrem e ressuscitam em outros corpos, sabe? Aí eles não aparecem com o nome das sagas originais, eles aparecem com outros nomes. Eu não assisti ainda, só vi algumas coisas e o que deu para mim entender foi isso daí. Muito bem. Eu assisti Soul of Gold, né, Alma de Ouro, tá? Terminei de assistir ontem e eu acho que o ponto positivo máximo aí, o traço é bem parecido, mas não é igual com os clássicos. O ponto positivo é que pela primeira vez você não tem um Seiya decidindo a parada, né? Esse é um outro ponto. O outro ponto saímos do foco dos Cavaleiros de Bronze, que sempre foram foco do Kurumada, que a pessoa por trás dos Cavaleiros do Zodíaco, quem criou, né? E aí jogou luz para os Cavaleiros de Ouro. Quem assistiu já a série lá das 12 casas ficava se perguntando, nossa, mas como será os Cavaleiros de Ouro? Será que os Cavaleiros de Ouro só são assim mesmo? Só são isso aí mesmo e pronto? Né? Então, isso acabou tendo um desdobramento, né? Acrescentou alguma coisa a mais para os Cavaleiros de Ouro, porque vieram as armaduras divinas, e vieram as armaduras divinas absolutas, eu vou colocar assim nesse termo, que é o quê? Uma transformação das divinas, né? As divinas foi porque a Saori Kido, no caso a deusa Atena, chorou em cima das armaduras de ouro, né? E então elas ficaram divinas através da elevação do cosmo. Logo em seguida, vem as divinas das divinas, são as absolutas. E eu achei muito bacana aparece o Aioros, né, que é o irmão do Aioria, o Aioros é de Sagitário, né, e o Aioria não, eu achei que o Aioros fosse resolver a parada, porque é ele que representa o Cavaleiro de Sagitário, que lá atrás seria o quem? Né? Ceia de Pégasus. E eu fiquei, pô, não é ele. me surpreendeu, né? Todos os cavaleiros foram importantes. Se sim quer falar que eu vou trazer aqui para ele de novo. Vamos lá. Como você pautou aí, você falou que o Aiorus, como se fosse resolver a parada, né? Mas desde o início da saga do Alma de Cavaleiro, eles dão um destaque a mais para o Cavaleiro de Leão. Então, assim, na minha opinião, estava nítido que quem ia resolver a parada seria o Cavaleiro de Leão, né? Não porque eu já assisti, mas assim, por conta que dá para você perceber em torno do que você vê. Até se você for ver, no caso, for dar uma olhadinha até na capa na capa do onde aparecem todos, eles dão um destaque para o Cavaleiro de Leão. É verdade. Aí, gente, realmente o Cavaleiro de Leão resolve, mas é aquela coisa, todo mundo esperava que o Sagitário mais uma vez resolvesse, porque o Seiya sempre resolve. Agora, é o seguinte, eles em Alma de Ouro, sim, que também é chamado por Alma de Cavaleiro, nesse episódio aí de Cavaleiro do Zodíaco, a gente tem alguns personagens sendo melhores construídos, não é só que passou e pronto, né? Por exemplo, o Cavaleiro Saga, ele é muito bem colocado ali, porque ele é visto inicialmente como um traidor também lá nas outras sagas. E agora já se mostra um cavaleiro confiante, vê-se que ele é o mais forte entre todos os cavaleiros, né? E a partir daquele momento a gente percebe um pouquinho mais a personalidade dele. Não é que o cara só queria roubar o santuário, né? Não, ele nesse momento ele se redime. Outra coisa que eu achei bacana também, no caso, o Saga de Gêmeos, se não me engano, né? O Cavaleiro de Peixes também tem uma coisa muito bacana ali. Gostei muito da presença do Afrodite, das rosas que foi desenvolvido lá para tentar barrar os cavaleiros espectrais, né? Vou chamar assim. Né? Então, eu achei bacana, parece que desenvolveu mais.
E outra coisa que eu acho positivo, se eu não sei o que é que você pensa, eu vou já liberar aqui o sinal. Outra coisa que eu acho positivo é que todos eles apareceram com uma história para ser contada, com um problema a ser resolvido. O caso, por exemplo, do Aioria, né? Que ele pensou muito se soltava o golpe ou não para matar dois cavaleiros de uma vez só, e me parece que ele consegue se superar nesse sentido. Fique à vontade, sim. Vou liberar aqui para você. Vai lá. Você falou aí um pouquinho sobre os Cavaleiros de Ouro, né? Que você gostou da história de alguns. Eu gostei da história, eu gostei um pouquinho da história do Cavaleiro de Câncer, sabe? Que ele é aquele cavaleiro bem despojado, sabe? E, e ele me surpreendeu, sabe? De uma forma assim, que lá no anime, o cara tem um pouco de coração, sabe? Não é só mata, 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 não, sabe? Ele é um pouco cruel, e você viu lá que lá no anime, ele sente, sabe? Não sei o que é assim. Ele acaba gostando lá de uma personagem que aparece lá, e essa personagem, ela tem alguns irmãos, e no final, assim, no meio do anime, ela é como se fosse raptada e ela é morta, e aí é no momento em que ele desperta a armadura dele, a armadura, aquela super armadura dele, né, que você tinha pautado aí, e eu gostei sim da forma que colocaram ele no desenho, assim, bem bacana mesmo. Ele não queria ir para a batalha e acabou indo, e bacana mesmo. Eu gostei do Cavaleiro de Câncer. Trouxeram ele bem, colocaram ele bem, bem bacana mesmo, sabe, no desenho. É, é, como eu disse aqui, deram destaque, né, para esses Cavaleiros de Ouro, mas não só destaque para um. Eles resolveram contar um pouquinho de cada um, né, para que a gente entendesse melhor ali. Eu acho muito bonito, eu não sei o que é que se pensa dessa primeira parte em que o primeiro Cavaleiro de Ouro surge, né, para barrar ali as forças do mal. E ali ele surge sentado com um mar de rosas, tem uma série de golpes referente às próprias rosas, e é um cavaleiro que se sacrifica de uma maneira muito bonita, né, ali na história também. Esse, para mim, foi um ponto alto. Eu não sei o que é que se acha. Daqui a pouco eu perguntar a opinião dele. Aliás, eu vou perguntar logo agora, porque tem uma pergunta aqui para você também, Cicinho. Aqui, ó, uma pergunta da Michele. Wellington, estou acompanhando, tá massa a live. Gostaria de saber o que é que se acha de misturar mitologia grega com a mitologia nórdica e outros deuses que não tem a ver com a mitologia grega, no caso Odin. Sim, tá com você aí, fica à vontade. Isso estava em Alma de Cavaleiro, né? Não, Wellington, deixa eu falar para você, mas pode ser que fique bacana, né? Misturar uma coisa com a outra, só que vai ficar um pouco diferente. Não sei, vão ter que mudar a história, fazer alguma coisa. Mas o Odin, Wellington, ele tá sim, ele tá na mitologia grega. No caso, pelo menos no desenho, né? Ele aparece lá. Porque você vê que a batalha é em Asgard, na terra do Odin, onde tem as sete safiras de Odin, onde tem os cavaleiros de Odin, onde eles são controlados, né? E no caso eles não são controlados, eles são enganados. E o Odin tá sim na mitologia grega. Lá no desenho, no anime, mostra que o Odin, sim, tá lá. E respondendo a pergunta dela, eu acho que ficaria bacana e um pouco diferente. Só teria que, só a gente, nós que acompanha, só teria que, né, se acostumar um pouco com essa ideia, se o autor, o escritor, chegasse a fazer isso daí, sabe? Certo. Misturar um pouco as histórias. Muito bem. Veja só, como se sim citou, gente, o Odin ele aparece no anime Cavaleiros do Zodíaco, mas o Odin ele é da literatura nórdica, né? E aí daí do Odin vem Thor, né? Que também é da literatura nórdica, de outros países nórdicos, né? E também vem o irmão de Thor, né? Que está presente no Alma de Ouro, que a gente chama aqui de Alma de Cavaleiro também, mas está presente. Eu só não vou contar mais, porque aí vira spoiler. E o pessoal quer assistir. Ô Cicinho, então, a gente tem um outro ponto ali, porque geralmente as coisas entre os cavaleiros fica aquele clima no ar. E agora? Resolveu? Não resolveu? Acabou? Não acabou? Né? Porque lá próximo ao final de Cavaleiros Alma de Ouro, a gente vai sair já do Alma de Ouro,
parece que tudo está resolvido, mas de repente o mal se ressurge. Aquilo te chamou a atenção, parecia que estava resolvido, de repente você pensou, não, me surpreendeu dessa vez, ou não. Sempre, sempre dá para parecer que está resolvido, né? Mas sempre tem algum encalço que acontece e é uma surpresa, tá entendendo? Parece que tem uma ligação ali no celular, disse sim. Eu sumi, mas aparece de novo. Sim, você está me Ué, ouvindo? tô ouvindo, tá ouvindo, Ué? Ah, tá, tudo bem. Vai lá, siga. Sim, no caso, a gente sempre pensa que está tudo resolvido, né? Na batalha final. No caso aí, você trechou um pouco da batalha final aí, como nós estamos falando aí. Dá perceber que sempre está resolvido, mas sempre tem alguma coisa e no final não dá certo e no final não dá certo entre aspas, assim, sabe? Porque que nem agora nessa última batalha, que nem nessa última batalha que foi dado um artefato ao Cavaleiro de Ouro, que ele dá vários golpes, ele dá vários golpes no fugiu agora da memória agora, me ajudar aí, Weto, vai, que fugiu da memória agora aí. Também não lembro o nome dele. Depois a gente Que fala o fugiu nome da dele aqui. É que no caso ele quer a lança de Gugnis, né? Que vai despertar lá do fruto, aquele fruto lá que aquela árvore está se alimentando do poder dos Cavaleiros de Ouro. E mas, enfim, no final sempre dá tudo certo, né? Que no caso é Cavaleiro do Zodíaco, né? Eles sempre dão um jeitinho deles. Eu ia dizer um jeitinho brasileiro, né? Mas como eles não são brasileiros, né? Eles dão um jeito deles lá. Muito bem. Olha, gente, você que está chegando aqui agora, está acompanhando a nossa live, nós estamos ao vivo nesse momento aqui, falando sobre Cavaleiros do Zodíaco, que é um anime que marcou a história e ainda marca até hoje, e ao mesmo tempo trazendo questões relacionadas à cultura que são suscitadas por esse desenho, né? Então, olha aqui, questões relacionadas à cultura, por exemplo, dizer para vocês que a astrologia é quem dá conta de falar sobre horóscopos do zodíaco, né? Então, se você tem seu signo de Virgem, Aquário, Libra, Escorpião, Peixe, Sagitário, enfim, todos esses signos aí, saiba que quem dá conta de desvendar essas questões aí relacionadas ao seu signo é a astrologia. A astrologia ela não é vista bem como uma ciência, mas ela é vista como uma busca de autoconhecimento, de superação, tá? E aí, pessoal, tudo isso é visto lá no desenho Cavaleiro Zodíaco. Outra coisa bacana, porque fala das 12 casas, a gente já falou um pouquinho aqui de cada casa representando um cavaleiro, é que a astrologia, gente, ela vê o seguinte, que esse caminho que o Sol percorre, no caso a gente está falando aí do movimento de translação, esse movimento que a Terra faz em torno do Sol durante um ano, né? Então, perceba aí o seguinte, que alguns espaços por onde o Sol vai passando, vai demarcando um setor. E aí cada setor daquele ali é visto como um signo zodiacal, né? Então, nesse sentido que nós temos aí, no caso, algumas constelações, que no caso a constelação de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Então, o Sol, ele vai fazendo o movimento dele, de acordo com a astrologia, e vai passando por esses setores, tá? E cada setor desse aí demora mais ou menos 30 dias para o Sol fazer esse percurso. Então é importante dizer que há uma relação do próprio anime Cavaleiros do Zodíaco com a astrologia, tá? E a astrologia ela é explicada dessa maneira. Aí é o seguinte, tem uma pergunta aqui do Jackson, tá dizendo, Wellington, você acha que Cavaleiros do Zodíaco teria espaço outra vez na televisão brasileira? Já teve na Bandeirantes uma reprise mal feita, aliás. Olha, eu vou responder, depois eu passo para o Cicinho. Ô Jackson, ter espaço, eu acho que sim. Sabe por quê? Porque eu acredito que quando nós éramos crianças, eu acho que a gente nunca deixa de ser, sempre tem um pedacinho guardado lá. Aliás, é por isso que eu e Cicinho estamos aqui, você também, tantas outras pessoas. Eu acho que o desenho, a animação japonesa tem um bom roteiro, tem uma boa história, tem ideias bem bacanas, né? Tem uma reflexão aprofundada diante daquilo tudo, nos mostra também uma cultura, e eu acho que a gente ainda é tão carente de ideia, de reflexão, de bons valores, de respeito ao outro, de amizade, de amor ao próximo, e essas animações trazem tudo isso. Então, acho que elas têm, sim, espaço na televisão brasileira. Eu só acho uma pena que a televisão
ou o público, né, que gosta desses desenhos, não tenham dado o retorno de audiência que as emissoras esperavam. E é uma pena também, viu, Jackson, respondendo ainda a você, que o Ministério da Justiça tenha classificações burras, porque ele acredita que um desenho como esse vai mudar a cabeça da criança e transformar essa criança num verdadeiro diabo, né? Então, quando Cavaleiros passava, já teve até, inclusive naquele tempo lá teve Manchete, já teve pastor falando mal de Cavaleiros do Zodíaco, dizendo que era má influência. Olha, eu respondo aqui que eu não conheço ninguém que tenha assistido Cavaleiros do Zodíaco daquele tempo para cá que seja uma má pessoa. Pelo contrário, são pessoas boas, são pessoas trabalhadoras. Eu não conheço ninguém que seja uma má pessoa, que seja fã e que tenha entendido a essência do desenho. Eu vou passar aqui para Cicinho, né, para que ele possa responder se tem também espaço na TV brasileira. Eu acho que tem, mas as emissoras andam um pouco caretas. E você, Cicinho, o que é que você acha aí? Wellington, com certeza tem espaço sim, só teria que uma emissora, né, bancar, só teria que uma emissora bancasse e comprasse os direitos para que o anime pudesse ser transmitido, principalmente numa TV aberta, né, que onde daria para todos assistirem, né, para ver que é um anime bacana e tem uma história bacana sim. E com certeza sim, teria espaço sim, inclusive na TV aberta. Muito bem. A gente lembra que Cavaleiro do Zodíaco já foi ao ar na Manchete, já foi ao ar na Bandeirantes, já foi ao ar na TV Brasil, né? Assim como Dragon Ball também, que é outro título que a gente pode tratar em uma outra live, né? Eu cheguei a falar rapidamente aqui, mas tem várias coisas que a gente pode falar aí. É o seguinte, pessoal, ainda fazendo uma relação aqui, Cicinho, nesse torneio, agora a gente vai sair de Alma de Ouro, chamado de Alma de Cavaleiro aqui por nós também, a gente vai voltar lá para o torneio inicial, do início do desenho, tem uma parte lá, inicialmente, que é um torneio que eles estão disputando, e o Shiryu, ele acaba gravemente ferido. Né? Mas para isso, para que o dragão não desapareça dele, é preciso tomar alguma iniciativa. Me parece que aquele episódio é um episódio de muita expectativa também. Deixa o pessoal ali, né, torcendo, porque aquilo envolve um golpe certeiro do Seiya. Eu queria que você dissesse, para quem não assistiu, explicasse aí, se você lembrar, né, como foi esse episódio, né? Ele ficou muito marcado, o dia que o dragão poderia morrer se o Seiya errasse o golpe, né? O dragão estava sumindo, se eu não me engano, e tal, né? Então, nesse sentido ali, a gente tinha um cavaleiro na mão do outro, né? É, posso? Pode? Nesse ponto aí que você tocou, que foi um duelo à parte entre o Cavaleiro de Dragão e o Cavaleiro de Pegasus Seiya, foi uma batalha, uma batalha, um duelo bem bacana, sabe? Onde teve uma surpresa, né? Que o Cavaleiro de Dragão ele tem um dragão nas costas que parece uma tatuagem. Eu classifico como uma tatuagem, sabe? E no caso ali é o ponto fraco, onde tem o dragão nas costas dele. E no caso, o Cavaleiro de Dragão, ele estava perdendo a batalha. No caso ali seria definido ali, para mim, seria definido quem ia ficar com a armadura de Sagitário. No caso, a armadura do Cavaleiro de Ouro, lá que eu pautei no começo, que no caso ele foi colocado como um traidor do santuário, sabe? E é, pulando um pouquinho assim para o final, né? Porque se eu for estender muito, vou ter muito assunto para falar sobre essa batalha. No caso, o Cavaleiro depois da intensa batalha que eles têm, da luta que eles têm ali, entre o Cavaleiro de Dragão e o Cavaleiro de Pégaso, onde, consequentemente, o Cavaleiro de Dragão, eu vou dizer que estava levando desvantagem, né? Que ele estava levando desvantagem. No caso, ele ia, consequentemente, ele ia perder a luta e gravemente ele estava muito ferido e com certeza ele ia morrer. E no caso, é, o Seiya teria que acertar um golpe no dragão seria um golpe fatal ou alguma coisa assim, sabe? E no final dessa batalha, o Cavaleiro de Dragão, ele felizmente ele não morre.
No caso, Ra- nós teríamos que dar uma assistidazinha, né, nesse episódio, para que a gente pudesse falar melhor. O Rafael deixou uma mensagem aqui dizendo: Eu vi esse episódio. Quando vocês começaram a falar de Cavaleiros do Zodíaco, eu voltei a assistir de novo por causa da live. Ele diz aqui o seguinte: assim, muito bom saber que a tatuagem era como se fosse a alma do dragão. E para ele voltar à vida, o Cavaleiro de Pegasus tinha que acertar um ponto que era equivalente ao coração do dragão. Me parece que é isso, né, sim? Ele pontuou certo, viu? Ele assistiu direitinho, né? Sim, um pontinho de certo é para ele e uma nota 10 para ele, viu? Ok. Olha, gente, é o seguinte. Só para esclarecer um pouquinho aqui, né? A gente sabe, a gente está falando de Cavaleiros do Zodíaco, e esse anime tem correlações com algumas coisas da mitologia, da literatura, da realidade. E a gente falou aqui tanto do Cavaleiro de Pegasus, o nome dele vem por causa do cavalo imortal, que eu já disse a vocês, que é o cavalo de Pegasus na literatura, na mitologia grega, né? Ele é um cavalo alado, ou seja, tem asas, né? Ele nasceu do contato do sangue de Medusa com as águas do deus Poseidon. Parece que o deus Poseidon, gente, ele era apaixonado por Medusa, mas ele não podia se encontrar com ela, justamente porque Medusa, se você olhar no olho dela, você fica petrificado e aí já era, né? Então, o Perseu, que é um outra personagem da mitologia, ele corta a cabeça da Medusa e aí, em determinado momento, o sangue da medusa acaba pingando nas águas do mar. E aí, a partir daí, né, tem o um encontro desse amor, né, no caso, através das águas do mar, que é do Poseidon, com o sangue da medusa. E aí surge esse cavalo alado chamado Pégasus, que é um cavalo imortal. E uma coisa bem bacana, gente, para você entender aqui também, é que na mitologia grega tem um deus, não nos Cavaleiros do Zodíaco, mas na mitologia grega. Mas quem sabe, né? Os cavaleiros a gente pode esperar tudo no futuro. Lá na mitologia grega tem um deus não, tem um herói chamado Belorofonte. Estranho, né? Tem um herói chamado Belorofonte. E esse herói, gente, ele decidiu lutar, né, contra uma quimera. Uma quimera é uma espécie de dragão antigo, né? Ele decidiu lutar contra a quimera num lugar chamado Corinto. E aí, para ganhar essa batalha, a deusa Atena, na época, deu para ele uma espécie de cela de ouro, né? Para que ele pudesse utilizar, né? Para que ele pudesse voar, tá certo? Então foi uma rédea de ouro, tá? Então com essa rédea ele pôde domar o Pégasus, que é o cavalo. Venceu a luta contra a Quimera, só que aí, rapaz, o cara ficou se achando. Ele achou que porque venceu a luta contra a Quimera, ele achou que ele era um deus. Foi que o Belorofonte fez. Ah, eu agora quero ser deus, eu vou fugir, vou subir para o Olimpo, é onde ficavam os deuses, né? E aí ele sobe com o Pégasus. O Pégasus vai voando em busca do Olimpo, e aí o Zeus, que é o chefe de todos os deuses, fica com tanta raiva, que ele é atrevido. Ele fica, esse atrevido quer o quê? Ele é só um simples mortal. Então o que é que Zeus faz? Faz com que uma abelha pique o cavaleiro, perdão, pique o cavalo, o Pégasus acaba derrubando o Belorofonte, e aí o Pégasus, minha gente, que é o nosso cavalo alado aqui, que é símbolo do Seiya, né, do Cavaleiro do Zodíaco, no caso, ele segue subindo, quando chega nas estrelas, os Zeus transforma ele numa constelação, e aí vira a constelação de Pégasus. Olha só coisa bonita, né, a maneira de explicar o surgimento. Já o Belorofonte, ele estava caindo, ele ia se arrebentar todinho, mas aí alguns deuses ficaram com pena e acabaram amaciando o chão. O chão ficou mole, né, para amortecer o impacto. Coitado do Belerofonte, passou a vida inteira procurando o Pégasus, e o Pégasus sempre olhando para ele lá em forma de constelação, né? E daí surge então a constelação de Pégasus, que está lá no Cavaleiros do Zodíaco. Sim, depois da Batalha das 12 Casas, deixa eu colocar aqui um parênteses, né? O Anderson está aqui dizendo, muito bacana a live de vocês dois, também sou fã de Cavaleiros. Wellington, pode fazer uma de Dragon Ball outro dia? Vamos pensar, né? Vou ver aqui, David, né? Bacana a live, Wellington. Jackson Lamin, de novo, fale um pouco do episódio que Shiryu furou seus olhos, um dos episódios que mais emocionou principalmente a mim. Vamos ver, então. Vamos lá, Cicim. Sobre o episódio que
Wellington, eu vou ser bem sincero, foram tantos episódios que esse daí não vem assim na minha mente agora, sabe, nesse momento, para me falar um pouco dele assim, sabe? O que eu sei de Shiryu é que ele fica nos cinco picos antigos e, no caso, agora não me vem na mente como foi que ele ficou cego, que ele teve que furar os olhos, mas o que eu sei, o que eu posso Me falar é parece que que foi para sobre derrotar ele alguém, usa uma né? faixa. Sim, eu não lembro. São foram tantos episódios, foi uma maratona, sabe? E desse episódio aí, desse específico episódio, eu não vou poder falar assim, detalhar ele, sabe? Porque, assim, não me Uhum. vem na mente agora o que foi realmente aconteceu, mas o que eu sei é que ele é como se ele ficasse se tratando nos picos antigos, lá onde vive o Cavaleiro de Ouro, que é o mestre dele, que é o Donko, que é o Donko agora. Quem assistir Mestre agora o Anime de ancião, né? Cavaleiros porque o verdadeiro nome dele é o Donko de Ancião, que é o Cavaleiro de Libras. E eu sei que o Cavaleiro Tem de 200 Dragão, anos, né? ele, sim, eu sei que o Shiryu fica nos cinco picos antigos. E, inclusive, tem uma moça que ajuda ele, que acha um rei. No caso, eu acho que rola uma paixão lá entre eles, que eu não sei, que não ficou bem explicado. E, e aí eu sei que ele usa uma venda, sempre usa uma venda no olho, sabe? E aí, no caso, quando eles vão para a Batalha das 12 Casas, que o Shiryu enfrenta o Cavaleiro de Câncer, que o Cavaleiro de Câncer leva ele para uma outra dimensão, que é o mundo dos mortos, lá ele recupera a visão dele. Só que agora eu não lembro se depois que ele retorna, que ele vence o Cavaleiro de Câncer, ele estabiliza a visão dele e volta a enxergar, sabe? Mas, assim, a única coisa que eu posso faltar para ele aí nesse momento é que eu sei que o Shiryu fica nos cinco picos antigos, junto com Ashun Rei e o mestre dele, que é o mestre ancião, o Donko, que é o Cavaleiro de Libras. Muito bem. Pessoal, para vocês que estão acompanhando, agora são 3 horas 3 minutos. A gente está nessa live aqui falando sobre Cavaleiros do Zodíaco, o anime e a cultura que despertam dele aí pra gente, tá? Olha, tem uma outra passagem muito bacana do Shiryu, lembrando que o Shiryu é Cavaleiro de Dragão, né? E o momento em que ele está treinando, tentando fazer a água da cachoeira reverter o curso, né? Claro, todo mundo sabe, né? A água também está sujeita, né, a toda essa questão de que tudo cai, né? Então ele tinha que fazer com que o fluxo da cachoeira voltasse. E a partir dali precisaria de uma concentração, de atingir o cosmo com perfeição. Olha, eu lembro também dessa parte em que o Shiryu ele fica cego, me parece que é numa batalha, não tenho certeza aqui, me parece que é numa batalha que ele fica cego, ele está sendo traído, se eu não me engano, pelos olhos dele, por aquilo que ele vê, e aí ele mesmo, se eu não me engano é assim, ele mesmo resolve tirar a própria visão, ele coloca os 2 dedos nos olhos e se cega, né? Fica cego, porque só assim ele agiria pelo instinto, né, dele e não por aquilo que ele vê. Né? Ele estava sendo traído, no caso, pelos próprios instintos. Eu acho que isso aqui é uma coisa bem bacana para se refletir também. Olha, pessoal, por falar no Shiryu, vocês falaram aqui também, na China, eu lembro para vocês, olha só que bacana, quando Kurumada construiu esses cavaleiros, hein? Na China, segundo a mitologia chinesa, agora, olha, tem até questão de mitologia chinesa aí misturada, hein? O dragão, ele é um dos 4 animais sagrados na China. Vocês devem lembrar, né? Lembra que tem o ano do dragão, o ano do porco, né? O ano da serpente, lá na China. Então, veja só, o dragão é um dos animais sagrados que fez com que um deus criador chamado Panku, né, juntasse os animais sagrados para criar o mundo, né? Então o dragão era um deles para participar dessa criação aí. E o dragão, pessoal, de acordo com a mitologia chinesa, e agora da China nós estamos falando, né, representa a energia do fogo que destrói, mas faz nascer o novo, né? Simboliza a sabedoria. E tem um outro ponto aqui, acreditava-se que os dragões são regentes das águas. Olha aqui, na mitologia chinesa, né? Como cachoeiras, rios ou mares. Então aí me parece que fica explicado. O Kurumada escreve uma coisa que tem a ver com a realidade da mitologia chinesa, né? Por isso que o Shiryu consegue fazer com que a água
volte, né? Que ela faça um fluxo diferente, ou seja, o refluxo. E aí, gente, o dragão é um dos 12 animais do horóscopo, como você, do horóscopo chinês. Os outros aqui, ó, são o porco, o cachorro, o galo, o macaco, o carneiro, o cavalo, a serpente, o coelho, o tigre, o boi e o rato, né? Cada um desses aí representa um signo chinês, só que diferente do nosso signo aqui, que está dentro de um tempo ali de um mês, lá na China, cada signo chinês representa o período de um ano. Então, o pessoal passa um ano, né, festejando lá os horóscopos, né? Cicinho, peraí, deixa eu me ver aqui também. Na saga do santuário, o Jackson tá adorando aqui a nossa live. Que ele diz? Na saga do santuário, durante a batalha contra Algol, de Perseu, Seiya e Shun são transformados em pedra pelo cavaleiro com o truque do escudo da Medusa. Né? Assim mesmo como na mitologia que conhecemos sobre a mulher de cabelos de cobra. Isso mesmo, que é a Medusa que a gente já falou aqui, viu, Jackson? Né? Ao perceber que não haveria outra maneira de conseguir que todos fossem salvos do poderoso golpe, uma vez que olhassem para a Medusa, Shiryu tomou uma decisão drástica e cegou a si mesmo para poder derrotá-lo. É isso aí mesmo. Eu não lembrava exatamente com os detalhes, né, mas ele tirou a própria visão. Sim, saímos então aqui e vamos para uma outra saga, né? Qual seria a outra saga que você destacaria aí depois das 12 casas, hein? Vamos lá. Depois da luz em caso Weston, eu não sei se na sequência, eu não sei bem se na sequência vem a saga do Poseidon ou se vem a saga de Hilda de Polaris, que no Vamos para a caso é Dilda. aquela saga que nós estava falando do Odin, sabe? Que uma internauta até pautou se poderia equilibrar os dois, que eu falei que o Odin estava assim, pelo menos no anime, né, dos Cavaleiros do Zodíaco, que ele tinha aparecido lá, e ele tá lá no anime lá. E, no caso, nós pode pautar, sim, a Cara, Batalha de Hilda de Polaris. fala aí É, sobre Bessa, ela. você quer O que é falar? que acontece nessa batalha? É, bom, o início agora, Arthur, eu não me recordo, Vai pelo sabe? Até resumo porque, mesmo, para a gente e não dar falou agora, spoiler pro pessoal. Faz um resumão no aí. caso é porque no caso é porque agora, nessa última que você assistiu, que eu assisti, né, você viu lá que, no caso, eles estão lá no mundo de Odin, lá, assim, eu não me recordo muito. A única coisa que eu posso falar agora nesse momento é que eu lembro agora só das sete safiras de Odin, dos cavaleiros de Isilda de Polaris, e, no caso, assim, eu lembro de um que o nome dele era Siegfried, que, no caso, é como se fosse o braço direito de Hilda de Polaris, sabe? E, assim, nesse momento, assim, eu não me recordo muito sobre a Batalha de Hilda, não, mas foi bacana, foi muito bacana. Inclusive, relembra agora um pouco essa passagem agora de Alma de Cavaleiro, que é na Terra do Odin. Mas se você lembrar melhor, Eu também não estou muito bem lembrado, não, porque para fazer essa live aqui, a gente teve que assistir muita coisa e aí nem tudo dá para vir aqui na mente. Mas, assim, você lembra alguma coisa das safiras, assim, das 7 safiras, no caso? Por que, é que elas apareceram? O que é que tem que se fazer com elas? Vamos lá, vou levar a palavra para ele de novo. mas se ele quiser participar um pouco também, se ele quiser falar um pouco, ele pode ficar à vontade de participar com nós, e ele pode falar um pouco também sobre o que ele assistiu, sobre o que ele lembra dessa batalha, tá entendendo? Se ele quiser, Uhum. ele pode ficar à vontade também para interagir aqui na live também. Ok, muito bem. Olha, gente, é o seguinte, né? Vamos falar de um outro cavaleiro, né? A gente vai falar do Yoga agora, né? O Yoga é o cavaleiro de cisne, né? E aí, olha, pessoal, uma colocação importante, né? Yoga em japonês significa rio de gelo. Olha aí, né?
dotado de grande racionalidade, e a gente pode observar que o yoga é assim mesmo, enquanto os outros estão se pensando lá, tudo preocupado, ele está lá, tranquilão, né, dizendo, isso aqui foi isso, isso aqui foi isso, isso aqui é aquilo. Ele fica explicando assim, numa calma, yoga, né? Então, tem realmente essa racionalidade, né? Yoga, ele é o mais frio de todos os cavaleiros, e quem falou isso aí foi o próprio criador de Cavaleiros Zodíacos, que é chamado o Kurumada, né? E aí no mangá, gente, olha só que coisa diferente, viu? Porque em Cavaleiro do Zodíaco, ele foi mandado lá para a Sibéria para treinar e tal, não tem nada a ver. Mas no mangá, no gibi, na história em quadrinho original mesmo, que dá início ao desenho depois, o Yoga, ele é irmão da Saori Kido, ou seja, ele é irmão da Atena, né? O pai, na verdade, não irmão, né? Eles são mais ou menos primos, na verdade. Porque o avô da Atena, o Matsumasa Kido, se eu não me engano, o nome dele, ele tem uma relação com a senhora, essa senhora engravida do Yoga, eles saem dali do palácio, o barco afunda, a mãe do Yoga morre, e depois tudo fica petrificado, lá no caso, em forma de gelo, porque no caso Camus acaba salvando o corpo da mãe dele. No caso, salvando entre aspas, porque ele vai ficar congelado lá o tempo inteiro. E no mangá, o Yoga, então, vai ser o filho do Mitsumasa, que faz mais ou menos um primo da Saori Kido, da deusa Atena. Bem, isso é diferente isso acaba ficando diferente do desenho, né? No desenho a gente não vê isso. Pessoal, mais uma informação sobre o Yoga, ele é cavaleiro de cisne, né? E representa uma constelação chamada Signos. Acho que foi a Valéria que estava aqui perguntando, depois eu olho, perguntando se existia alguma constelação do cavaleiro, né? No caso, tem, viu? Tem uma constelação chamada Signos, e Signos quer dizer cisne, né? E essa constelação existe de verdade, tá? Ela possui mais ou menos 50 estrelas, né? No caso, 50 estrelas não ao todo, mas dá para você ver a olho nu, segundo os astrônomos, e as principais estrelas dessa constelação aí, pessoal, olha só que coisa bacana, desenham a figura de um cisne de asas abertas. Se você for agora no Google e buscar, né, signos, você vai ver que vai aparecer constelação, e vai aparecer uns pontinhos reluzentes, assim, numa figura do céu, e vai lembrar um cisne realmente, né? E tem gente que chama essa constelação de Cruzeiro do Norte. Então, se você não encontrar signos, procure Cruzeiro do Norte, e tem gente que conhece ela por Cruzeiro do Norte, né? E as constelações de Dragão, de Pégasus, ficam próximas também a essa constelação aí. Se sim, o que é que você destaca entre as batalhas aí? Qual é a que você guarda com mais carinho, que você lembra mais, porque realmente te impressionou bastante? A The Lost Canvas, que saiu agora recentemente, eu estava assistindo ela, daqui a pouco eu entro nela, mas primeiro eu quero saber de você, né? O que é que você elege como principal batalha, ou então principal saga? E eu queria que você contasse um pouquinho de uma luta que tanto te chamou a atenção, né? Vai lá. Isso daí, então antes de eu falar pautar sobre isso daí, eu quero pautar um pouquinho sobre as falas e os textos que são produzidos para o anime dos Cavaleiros do Zodíaco. Para quem acompanha Cavaleiros do Zodíaco, é quem vê as falas e os textos, são textos muito, muito bem produzidos, sabe? Eles, até na hora de uma batalha, eles são muito bem educados, sabe? Sabem colocar as palavras, não tem aquelas palavras de baixo escalão, falam bem, é como se tivessem estudado, sabe? E ter aprendido bem a língua, tá entendendo? Porque eles falam muito bem, sabe? E muito correto o texto, uma série de coisas bacanas. Se você parar para prestar atenção nas falas e nos textos, você vai ver que é muito bem feito e ele não tem gíria, não comete erros na hora de falar, sempre falam correto e ponto. E é muito bacana. Quem acompanha e presta um pouquinho atenção nas falas e nos textos, é muito bem feito, sabe? Eles têm classe até, eles têm uma classe, assim, eu digo que eles têm classe até na hora da batalha, sabe? Que até na hora de um xingamentozinho assim, é um xingamento assim com classe, sabe? Eles têm classe até para se xingar, os caras. Aí, no caso, essa outra pergunta que você fez, me recordar, por favor? O que é que você elege como principal batalha, e se você pode contar para a gente aí, que tanto te chamou a atenção, a que tanto te marcou, né, das batalhas de todas elas aí? É, olha, para mim a que mais me marcou, acho que foi a das 12 casas, sabe?
As da 12 Casas foi, para mim, Qual foi uma delas das melhores. exatamente? A que tu lembra mais? Qual delas exatamente? Eu sempre A, tenho uma que no fica, caso, né, para muito. mim, acho que a última batalha, sabe? Que é contra o Cavaleiro de Gêmeos, que ele se passa lá pelo mestre da casa, sabe? No caso, quem assistiu vê que na chegada lá do santuário, né, a Saori leva uma flechada no peito, e aí quem vê lá no relógio do horóscopo das 12 casas, onde tem todos os signos dos cavaleiros do zodíaco, sempre que um cavaleiro consegue passar por uma casa, sempre que termina aquele determinado horário, porque tem um tempo certo de apagar uma chamazinha, e cada chamazinha que apaga, a flecha vai cravando um pouco mais ainda no peito da Saori, que é a deusa Atena. E no caso, para mim, foi a última batalha, que no caso foi contra. Ali era um cavaleiro de gêmeos que se passou pelo mestre, que agora me fugiu um pouco o nome dele, sabe? E para quem assistiu, ou quem quiser assistir, rever, foi uma batalha. Como todas as batalhas são batalhas épicas, né? Não deixou de ser mais uma batalha épica. E, para mim, foi a melhor, assim, foi a que mais marcou. Assim. Eu também falei que eu gostei muito da Batalha de Hades, mas falando da última batalha, como o Ed falou, a que marcou, para mim foi a última das 12 casas, que no caso é contra o Cavaleiro de Gêmeos. Ele é um traidor. No caso, para mim, o cara é um traidor. Muito bem, gente, olha, a gente segue por aqui. Você que está chegando aqui agora, a gente está na live ao vivo aqui. O assunto é Cavaleiros do Zodíaco, esse assunto inesgotável. Por mais que a gente fique aqui até, sei lá, amanhã, a gente não fala tudo sobre, tá? E, claro, a gente aproveita também para trazer questões culturais que o desenho traz para a gente. Se sim citou aí aquela questão do texto, como eles falam bem e tal. Aí o João Lucas está aqui dizendo o seguinte: ou seja, pelo que Cicinho falou, com os Cavaleiros do Zodíaco, ninguém fica analfabeto funcional. KKKK. Tu quer falar alguma coisa, Cicinho? Eu achei que você quisesse falar, fica à vontade aí. Não, pode continuar. Se não, só trazendo uma informaçãozinha também, né, que Cavaleiro do Zodíaco não deixa de ser cultura, apesar de ser, né, nós está falando da cultura de um outro país, da Grécia, né, onde ficam os gregos, que lá, assim, como nós falamos sobre a batalha que daria a armadura de bronze, a armadura de Sagitário, que é nos Olimpos, na Grécia, e quem prestar atenção, ó, tem tudo a ver, porque a história é fato, né, que os Jogos Olímpicos que nós vemos hoje começou lá na Grécia, tá entendendo? Lá onde eles criaram os Jogos dele. E hoje são os Jogos Olímpicos. Hoje nós assistimos os Jogos Olímpicos, que hoje é feito os Jogos Olímpicos. E vem de lá, vem da Grécia, sim. Não deixa de ser Verdade. informação também, né? Certeza, certeza, sim. Aquele pessoal ali pautou muita coisa para a gente: geometria, matemática, ciência, física. Nossa, agora, ó, Cavaleiros do Zodíaco, lembrar que foi um sucesso estrondoroso no mundo inteiro. E aqui eu lembro de uma coisa bem bacana: Cavaleiros do Zodíaco, eu estava lendo uma reportagem, né, para nossa live aqui, ele nem vinha para o Brasil, né? A informação é que Cavaleiros não viria para o Brasil, que a produtora que já tinha oferecido Cavaleiros para a TV Globo, a Globo não quis, né? Porque disse que não era o perfil dela. Aí ofereceu para o SBT não quis, e aí por último só sobrou a Manchete. Então o cara foi lá, marcou a reunião, né? E aí a Manchete estava passando por alguns problemas financeiros naquele tempo. O cara marcou a reunião e disse assim: olha, eu tenho como trazer uma grande fabricante de brinquedos para anunciar na Manchete, mas eu só trago se vocês aceitarem passar esse desenho aqui do Japão, que está fazendo muito sucesso na Europa. Aí a executiva lá da Manchete, sim, disse o seguinte: ih, rapaz, como assim? Eu quero ver. Aí, quando começaram colocaram um teaserzinho, o que a gente chamou de trailer, né? Colocaram um teaserzinho, aí viram sangue jorrando, né? Gritos, batalhas, lutas. Aí a executiva da Manchete disse: opa, peraí, eu tô falando de crianças, eu não posso levar um troço desse violento, né? Para televisão aberta para criança. E aí o dono da produtora lá de brinquedos e tal disse assim: olha, pensa bem aí. E a Manchete estava precisando de dinheiro, né? Então a moça disse o seguinte: faz o seguinte,
Manda uns episódios aí para mim, eu vou assistir e aí eu dou a resposta. E aí, sim, essa moça foi assistir esses episódios. Me parece que com três ou quatro episódios, depois que ela assistiu, ela bateu o martelo, ela viu que não era nada daquilo, de tanto sangue voando e tudo mais, ela viu que tinha uma história bem amarrada, viu que tinha cultura ali explodindo, cultura grega, japonesa, chinesa, tudo misturado, né? E uma coisa muito bacana é que o povo até, então, quando abriu o jornal, ia direto para o horóscopo, então isso também marcava de certa maneira. E aí, por causa disso, né, ela foi e assinou o desenho. O desenho, no terceiro episódio, já estava ali marcando boa audiência, foi crescendo, os bonecos começaram a vender feito água, isso ajudou a Manchete. Eu acho que você deve lembrar, assim, Cavaleiros do Zodíaco passava 2, 3 vezes ao dia, cada vez que passava, trazia muita audiência também. Aliás, por falar nisso, assim, o que é que você lembra da antiga TV Manchete ainda? Você lembra de alguma coisa? Antes de falar sobre a TV Manchete, deixa eu pautar um pouquinho só sobre yoga. Eu vou fazer um comentário que não tem nada a ver, mas sempre me lembra, sabe? Não sei se você lembra de um episódio que uma batalha que eu não lembro agora, que ele sempre busca lembranças do passado, sabe? Eles sempre vão buscar lembranças do passado, quando era criança e tal. E aí vem uma lembrança numa batalha do yoga é, ele mergulha e ele vai até naquele navio que naufragou e o corpo da mãe dele tá lá, sabe? Mas para mim que a mãe dele morreu no Titanic, sabe? É como se ela, para mim é como se ela tivesse morrido no Titanic. Mas assim, coisa que nada não tem nada a ver, tá entendendo? Eu só fiz uma Uma comparação, sabe? relação que Sempre que você eu fez, né? sim, eu lembro do Titanic, sabe? Quando eu vejo ela lá dentro daquele navio, mas nada a ver não, só foi uma comparaçãozinha que eu fiz. Qual foi a outra pergunta que você fez? Sobre a antiga TV Manchete. O que é que você sente mais saudades Ah, ali, né? Mano, pra mim a TV Manchete, né, pra quem viu, né, assistiu na TV Manchete, pra mim pra mim, a única coisa que vem da lembrança mesmo é só, quando eu ligava na Manchete era só pra assistir os Cavaleiros do Zodíaco, e nada mais, só isso mesmo. E parabéns, né, pra Exato. Manchete que teve coragem de exibir os Cavaleiros do Zodíaco, né. A Globo e o SBT perderam muito em ganhar Ibope, né, em não ter pego, né, os episódios, não ter comprado, né. Talvez também não tenha sido isso, né. Talvez achava que o desenho não era tudo isso, né, para ver que até hoje ainda o desenho é produzido e ainda é muito bem feito ainda. E parabéns pro autor do desenho, que ele ainda continua surpreendendo nós, mesmo agora nesse Alma de Cavaleiros, que quem assistir com certeza vai gostar. E alguns outros É, que teve, né, Wellington? E alguns outros desenhos que teve, alguns desenhos que é de uma hora e alguma coisa, que foi o Prólogo do Céu. Alguns outros que, se assistir também, vai gostar. Não é nenhuma uma saga assim, não é nenhuma um seriado. É um desenho único, mas são bacanas também. é o seguinte, gente, olha, se sim citou o prólogo do céu, quando você for ver Cavaleiros do Zodíaco, né, você parta lá o início mesmo, né, o sumiço da armadura de Sagitário, a Batalha das 12 Casas, vai por ali primeiro. Tem o Prólogo do Céu, tem o The Lost Canvas, tem a Alma de Ouro, tem outros tantos aí que saíram depois, a própria Hades, a saga saiu num DVD depois, e não no anime, na televisão. Então, olha, tem muita coisa aí que vai parte do Kurumada, ou seja, o próprio Kurumada escreveu, a concepção dele, ideia dele colocada ali, ele assina. E tem outras coisas que não são dele, é o que a gente chama de viés canônico e não canônico. O canônico é aquilo que se liga com o Cavaleiros Clássico lá do passado. O não canônico é aquilo que não se liga com Cavaleiros Clássicos do passado. Então, o Cavaleiros aí, o The Lost Canvas, por exemplo, ele não é canônico, tá? Porque ele não tem ligação direta com o clássico do passado, tá bom? A gente deixa bem claro aqui também para você. Uma outra coisa muito bacana que Cavaleiros conseguiu foi justamente abrir mercado para a animação japonesa. Até então, a animação japonesa era muito difícil aqui no Brasil, e depois de Cavaleiros do Zodíaco, pintou uma enxurrada aí, Yu Yu Hakusho, depois veio Dragon Ball, veio Digimon, veio Pokémon, enfim, uma série de desenhos japoneses. Desses desenhos japoneses aí, fora Cavaleiros do Zodíaco, tem um outro assim que tu detalharia para o pessoal, Cicinho? Um outro Cavaleiro do Zodíaco?
Eu detalho um que foi lançado, sabe? Agora eu não lembro o ano, que é um desenho que foi lançado em 3D, sabe? É como se fosse um resumo das 12 casas. É bacaninha, assim, não vou dizer que é aquilo tudo não, que não é não, mas foi bacanazinho, foi bonzinho, assim, sabe? Não é que nem os clássicos, não. O que foi produzido 3D, que agora eu não lembro qual realmente é o título dele. Eu só sei que ele é como se fosse um. Ele foi um que foi nas 12 casas também. É como se ele fosse como é que se diz? Um resumozinho do original, sabe? Que foi uma grande extensão de desenho. E esse não, esse foi resumido. Foi bacana, foi resumido em 3D, o desenho é diferente, sabe? As armaduras dele eles não carregam nas costas, é como se fosse aqui no pingente que eles têm. E foi um dos que foi lançado agora. É bom, assim. Se você quiser assistir para você ver se você gosta ou não, assista. Aí eu tenho a minha opinião. Para mim não foi muito bacana, porque eu estou mais acostumado com os clássicos, que são bem melhores, sabe? Mas para essa nova geração, se quiser assistir esse que foi lançado, que eu não lembro o ano agora, para ter sua própria opinião, sabe? Mas não deixa Uhum, de ser, não deixa de ser bom, não. Ele é bom também, né? Até porque Cavaleiros do Zodíaco, certo. mas como eu falei lá, eu não acompanhei ainda The Lost Cavern, só vi algumas coisinhas e não gostei muito por conta do traço dos desenhos, sabe? Pois é, olha, gente, o Alma de Ouro, né, que é esse Cavaleiro do Deus Sword of Gold, também chamado Alma de Cavaleiro aqui por nós, nessa live, ele acontece paralelo à Batalha do Submundo dos Elísios, né? É importante deixar isso claro. Quando, durante a animação, são 3 horas e pouquinho de animação, é, todas aquelas batalhas, né? Então fica claro ali que os Cavaleiros de Ouro, eles me parece eles destroem o Muro das Lamentações. Se sim vai poder confirmar isso aí, eu não tenho muito bem aqui na memória. Acho que eles destroem depois o Muro das Lamentações, eles morrem e depois eles ressuscitados por Odin lá em Asgard, nesse Cavaleiro aqui, Alma de Ouro, né? E aí, gente, fica claro ali no final que eles estão batalhando em Asgard, enquanto os Cavaleiros de Bronze, no caso o Seiya, o Shiryu, o Andrômeda, a Ikki Fênix e tal, estão batalhando lá no submundo. É mais ou menos isso, parece que as duas acontecem paralelamente, né, Cicinha? É como se a gente estivesse assistindo duas coisas ao mesmo tempo. É mais ou menos isso. É, eu não sei, mas para quem assistiu Alice, vai se lembrar desse episódio, sabe? Onde mais uma vez os Cavaleiros de Ouro são ressuscitados e eles vão estar lá é, diante do Muro das Lamentações. Se você pesquisar um pouquinho sobre o Muro das Lamentações, parece sim que ele existe, sabe? É um muro mesmo, o Muro das Lamentações. E aí, no caso lá, como é um lugar sombrio, um lugar escuro, precisaria de luz. Lá não tem luz. E, né, como os Cavaleiros de Ouro são os Cavaleiros de Ouro, né, que reluzem, brilham e tal, são reunidos todos os cavaleiros e aí eles todos se reúnem e aí eles vão e dão um golpe no Muro das Lamentações e conseguem abrir um buraco. Eu digo um buraco, eles falam destruir, mas para mim ali não destruiu, só fez um buraco só, onde os Cavaleiros de Bronze conseguem passar pelo Muro das Lamentações, que lá é onde dá a passagem aos Elísios, onde tá o corpo de Hades, que no caso não foi totalmente ressuscitado. E lá é que dá início à Batalha dos Elísios. Muito bem. Lembrar aqui, você sim falou sobre o Muro das Lamentações, é um muro que existe de verdade, viu, gente? Esse Muro das Lamentações, na atenção, não é no Japão, não é na Grécia, não, é em Jerusalém, é lá em Israel, tá? Na verdade, é em Israel. Existe esse Muro das Lamentações, ele é compartilhado por várias religiões, tá? O catolicismo, o islamismo, o protestantismo, enfim, é um muro que simboliza a união de todas as religiões. Esse Muro das Lamentações, ele existe de verdade, tá bom? Olha aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Jennifer, Wellington, muito bacana a live, gostei muito mesmo. Você estava dizendo que achava que tinha espaço Cavaleiros do Zodíaco. Você acha que o sangue atrapalha? Olha, eu acho que o problema ali é o sangue, né? Também, infelizmente, parece que as pessoas elas não sangram, elas não sabem o que é sangue, né? E aí o fato de ver sangue na tela me parece que faz com que elas achem que crianças e adolescentes vão pirar da cabeça, né? Por causa disso.
Mas eu acho que o problema é o sangue também, né? Porque se você observar Dragon Ball, Stephanie, né? Você esperar Dragon Ball, aí você observar Dragon Ball, o Dragon Ball Super, que é o mais recente, que saiu agora, os caras, o pessoal brinca, né? Diz que ao invés de colocar sangue para fora, o pessoal coloca leite. Porque não sai o sangue mais, né? Eles tiraram o sangue. E o Dragon Ball foi um verdadeiro sucesso no mundo inteiro, o Super, que saiu agora recentemente, tá? Aí tá aqui, ó. Quem será essa senhora, hein? Maria do Socorro Gonçalves, né? Tá dizendo aqui o seguinte, assim, ó. A cara de vocês. A manchete não deixava a gente ver as novelas, só esses desenhos. Mas era legal, né? Ah, tá certo. Que lindo esses dois relembrando a infância linda. Pois é. Cicinho, saindo aqui dessa questão, veio o The Lost Canvas aí, e essa questão do The Lost Canvas, ele como você colocou lá no início da nossa live, né? Não aparece o Seiya, não aparece Shiryu, nem o Shun, nem Shun, nem Yoga, e nenhum desses aí do clássico. Parece que o espírito deles surge num outro invólucro, ou seja, num outro corpo. E agora o nome do Seiya não é mais Seiya, se chama Tema, né? E nós temos o Hades encarnando num outro corpo, agora de novo, como sempre, parece que as coisas vão se repetindo, né? O Hades adora encarnar em alguém para mandar em tudo. Só que eu sinto falta no The Lost Canvas dos outros cavaleiros também. Agora, é o seguinte, depois dessa nossa live aqui, assim, a gente está chegando aqui ao final, gostaria de saber de você quais as principais mensagens que você acha que Cavaleiros do Zodíaco passa, não só para quem gosta de assistir anime, desenho, mas também para quem quer seguir na vida, quem quer ter uma retidão de caráter, né, e tal. Quais são as principais mensagens que você olha assim e diz, pô, né, que bacana essas mensagens aqui para o ser humano? O que é que você destaca para a gente? Agora, eu destaco assim, história de vida, companheirismo, caráter. Existe sim bondade, amor ao próximo. Existe sim, apesar de ser um desenho, né, um pouco violento, né? E assim, dificilmente hoje você vai assistir alguma coisa na TV que não vai ter violência, né? Sempre vai ter alguma coisinha ali. A não ser que você vá assistir romance, alguma coisa e tal, tá entendendo? Mas passa isso aí que eu falei para você. Companheirismo, passa assim, amizade verdadeira, passa amor ao próximo, passa. Sim, passa lealdade, porque no caso, né, os Cavaleiros do Zodíaco, eles têm lealdade a Deus Atena, né? E eles vão até o fim por ela, e é assim, eles se reúnem e vão, tá entendendo? Vão para a batalha mesmo, tá entendendo? E fala assim sobre batalha, né, do dia a dia, que eles falam que ele não desiste, que ele desperta o cosmo dele até o último centeio. E é isso aí, velho. Quem for ver direitinho assim, passa um pouco dessa mensagem aí que eu acabei de falar para você, sabe? Muito bem. Olha, você sempre estava falando aqui, né, em novelas, e aí uma pessoa chamada Paula entrou aqui e ele falou o seguinte: Cicinho e o Wellington, boa live. Eu gostaria de saber se vocês acham que o encontro com Fátima Bernardes não aborda temas pesados e se não seriam mais pesados que um desenho como Yu-Gi-Oh!, Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball. Primeiro, então, eu vou passar a resposta aqui para a Cicinho. E aí, Cicinho, o que é que você acha dessa pergunta? Repete, por favor. Repete, por favor, Wellington. Vou repetir aqui, Paula, né? Ela está dizendo: será que essa questão envolvendo, no caso, o encontro com Fátima Bernardes, ela pergunta que se não seria mais pesado que um Yu-Gi-Oh!, um Cavaleiro do Zodíaco com Dragon Ball? Sobre isso daí, Wellington, sim, eu respondo que sim, sabe? Até mesmo hoje as novelas que são exibidas, eu acho que elas são um pouco fortes, sabe? Elas trazem alguma coisa muito forte, assim. Eu vou falar forte assim, um ponto de negatividade, sabe? Sei. Sobre o que eles falam hoje, eu acho que eles devem ter um pouco mais de cuidado na hora do que eles vão colocar ao ar. Fazendo uma comparação com esses desenhos com esse desenho, aliás, que nós estamos falando, né? E com algumas coisas que são colocadas no ar na TV, eu acho que isso daí não é nada, sabe? É uma pequena Uhum, fagulha. muito bem. Olha, assim, ainda a Paula, viu? Você acha que a programação deve ser controlada
ou as emissoras que são culpadas, ou assiste quem quer e troca de canal quem quiser, afinal todo mundo tem um controle remoto. Acho que em relação, sim, a aquilo que todo mundo julga é ruim para o horário, não é bom para o horário e tal. É mais ou menos isso que ela quer dizer. Né? A culpa, no caso, a responsabilidade é do governo por controlar ali o que as crianças vão assistir, a responsabilidade é dos pais. Como é que fica essa questão? Na tua Tanto que opinião? a culpa é de. Eu acho que, na minha opinião, a culpa é de todos nós, tá entendendo? Porque, né, falando de educação, né, educação vem de casa e cada um tem que saber a educação que dá ao seu filho, como é que vai tratar o seu filho, independente do que assista, tá entendendo? Independente do que assista. Eu acho que eu acho que também por conta que, né, envolva dinheiro, eu tô falando lá deles, lá onde eles transmitem as programações deles, né? Porque tudo quando a gente fala de alguma coisa, se fala em dinheiro, né? E no caso eles querem faturar, né? E parece que com isso daí eles não estão nem aí para isso daí, né? Para quem vai assistir ou quem deixa de assistir. E no caso é isso daí, quem não quiser assistir, que pegue seu controle e troque de canal. Porque se não trocar de canal, vai ver talvez o que queira e o que não queira. Muito bem. Olha, já eu, Paula, eu penso o seguinte: vivemos num país democrático e na democracia eu acredito que nós somos os senhores de nossas decisões. Acredito que todo conteúdo é importante, por mais nocivo que ele pareça, eu acredito que tem sempre algo de positivo dentro de tudo. Então, numa novela, tem sempre algo positivo a ser abordado. Eu lembro aqui a ficção, seja a novela, o desenho animado, o programa de auditório, se eles conseguirem suscitar uma reflexão do ser humano para fazer com que esse ser humano se torne mais ativo, mais pensante, mais cultural, mais civilizado, eu acho que já vale a pena. Eu falo isso porque um dia eu fui criança e tentaram tirar esses animes de mim. Né? Tentaram tirar o Dragon Ball da programação, tinha pastor que adorava falar mal do Yu-Gi-Oh! Porque dizia que era violento, era coisa do demônio, era coisa diabólica. Né? A mesma coisa aconteceu com o Dragon Ball, que a Globo não continuou mais. A Dragon Ball dava 14, 15 pontos de audiência para a Globo. Tem dia que nem os jornais da Globo conseguem dar isso. Né? Então, nesse sentido aí, o que é que eu penso? Eu acho que nós somos os senhores dessa decisão por vivermos num país democrático. Se você, primeiro, eu acho que os pais precisam estar atentos ao que os filhos estão assistindo, né? Ou seja, se municiar em relação ao conteúdo que está sendo exibido ali, né? Ver o que é que o menino está assistindo e se aquilo oferece algum tipo de problema, segundo ele, pai. Né? Número dois, eu acho que o problema não está na programação, eu acho que o problema de tudo aí está no brasileiro achar que tem alguma coisa que precisa ser tirada do ar simplesmente porque ele não concorda. Eu acho diferente. Eu acho que tudo pode estar no ar, como eu disse, tudo tem algum ponto positivo a ser colocado e as pessoas não são obrigadas a assistirem. Você não gosta do que está passando no SBT, coloca na Record. Você não gosta do que está passando na Record, coloca na RTV. Da RTV, bota na Globo. Não gosta da Globo, procura uma outra TV por assinatura. Tem gente que está aí com TV assinatura. Então, não tem, não engulo essa história de que é preciso tirar do ar. Eu sou contra você tirar do ar uma criação. Até porque quem colocou ali no ar, colocou no ar, gastou muito, envolveu muita gente está trabalhando por causa daquilo. Então você escolhe. Você for numa série da Netflix, hoje em dia, você vai ver que tem série de tudo que é jeito. Morte é o que não falta. Tem muita gente que, por exemplo, detesta a programação das novelas da Globo, mas adorava o Game of Thrones. Você quer uma selvageria maior que em Game of Thrones? Eu gostei da série. Eu assisti toda, inclusive, depois, porque ficaram pegando no meu pé, eu fui assistir. Mas veja, a selvageria está lá, o horror está lá, o medo está lá, o sangue está lá, as traições, os incestos, tudo está lá. Né? Então, as pessoas se diziam conservadoras, quando olham para uma novela da TV Globo, elas perdem esse conservadorismo quando vão falar das séries que tanto gostam e que são tanto prejudiciais também. Então, assim, Wellington, você é contra as séries, você é contra as novelas? Não, eu sou contra nada. Eu sou a favor da liberdade, da sua concepção reflexiva para escolher. Eu sou a favor da sua escolha e a sua escolha muito bem pensada, refletida. Cicinho, é o seguinte, a gente vai ficar por aqui, né? São 3 horas mais 40 minutos nesse momento. Eu me despeço de você e gostaria de passar aqui para você trazer suas ponderações finais. Fique à vontade, foi um prazer receber você nessa live aqui sobre Cavaleiros do Zodíaco. Para mim também, mano, foi um prazer você ter me convidado para participar dessa live.
E as ponderações finais que eu deixo é que vamos fazer outras lives, né? E quando você quiser me convidar, eu estou aqui, né, para participar das suas lives. É muito boa, muito dinâmica, sabe? E além do desenho, né, trouxemos muitos pontos, né? Muitos pontos bacana. E é isso aí. Muito bom, viu? Gostei. E tamo aí. Muito bem. Gente, olha, claro que o Cicinho vai ser chamado em outros momentos, né, para participar de outras lives. Tem muita coisa que ele gosta e que faz parte da nossa cultura para a gente refletir aqui. Eu já falei aqui sobre Phineas e Ferb, Caverna do Dragão. A gente já falou sobre Cavaleiros do Zodíaco agora. Claro que não tudo, porque é um anime interminável, tem muita coisa para falar. Mas olha, tem muito mais animes. Tem filmes também, né, que tem histórias muito bacanas para a gente falar aqui também, né? Tá acordado aqui entre esse sim também, podem ser filmes também. Quando a gente tiver alguma coisa para comentar sobre alguma partida de futebol também, que é cultura, e a gente vai discutir, comentar, claro, como vocês viram aqui, sempre respeitando as posições distintas, né? Graças a Deus eu tenho um primo muito educado nesse sentido. Cicinho, é isso, vou ficando por aqui. Muito obrigado a você, obrigado a todos aqueles que nos acompanharam. Gente, até a próxima. Lembrando que essa live aqui amanhã ela vai estar no YouTube, no meu canal. Você procura o meu canal lá, o Wellington Gonçalves Brasileiro, eu vou jogar lá também no YouTube essa live, tá bom? Um abraço para todos vocês, bom fim de semana e daqui a pouco tem um jogão aí. Se sim, a gente pode comentar esse jogão depois, deixa eu liberar o áudio dele aqui. Liga dos Campeões da Europa, com certeza, velho. Vamos falar um pouquinho, né, sobre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, né? Que no caso, eu vejo que com certeza o Brasil vai parar para assistir essa final aí, viu? A gente pode marcar quando a live aí, para falar sobre o Bayern e Paris Saint-Germain? Nós vamos assistir o jogo agora, aí depois você liga para mim e nós marcamos essa live aí para nós debater um pouco sobre essa final da Liga dos Campeões. Pode ser hoje mesmo ainda? Fala Depois do comigo, jogo? aí nós, viu? Você fala Pronto, comigo, aí eu beleza. vejo se dá para ser hoje, tá ok? Beleza. Bem, gente, então, agora sim, vamos embora, né? Vem aí Bayern de Munique e Paris Paris Saint-Germain, Saint-Germain. tá certo? É isso. Tchau, Cicinho. Valeu, obrigado aí, obrigado, gente, vocês que Valeu. participaram. Vamos ficar aí até a próxima. Tchau. Tchau.